Os bastidores do Cruzeiro têm sido tão badalados nos últimos dias aqui por Minas Gerais que a galera do eixo resolveu mudar toda a sua linha editorial e dentro dela incluir um intruso conhecido como Cruzeiro Esporte Clube. Hoje o que se vê é uma obrigatoriedade da mídia tradicional do eixo Rio-São Paulo em se posicionar diante daquilo que o Cruzeiro lhes propõe. O Cruzeiro se tornou o ponto central nessa janela de transferências, com recusas de valores milionários pelo centroavante principal da temporada 2023, 2020-2025, que o Flamengo, né, claro, o Flamengo hoje é tido como o todo-poderoso do nosso país, entende que. E é normal isso, tá? É normal isso, porque tem muita gente que não consegue ter a compreensão real deste ponto específico do mercado esportivo. A intenção de quem está melhor no mercado, quem está mais bem estruturado financeiramente, quem é mais organizado institucionalmente, é natural que ele vai, né, esse tipo de comportamento, ele é natural. Você ir atrás dos principais jogadores dos seus concorrentes, sejam concorrentes da primeira linha ou sejam concorrentes secundários. Né? Os concorrentes primários, no caso hoje do Flamengo, pode-se considerar que é Cruzeiro e Palmeiras, né? E também o contrário, né? Concorrentes primários de Cruzeiro hoje é Palmeiras e Flamengo. Os concorrentes primários do Palmeiras hoje é Cruzeiro e Flamengo. Aliás, do Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, do Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo, e do Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. São esses aí, pelo menos neste momento, que formam o tripé do, do, do não vou dizer do gigantismo, que eu estaria sendo leviano, com algumas outras, pelo menos mais quatro equipes, eu estaria sendo leviano e injusto com essas instituições, mas institucionalmente falando, no que diz respeito à organização, no aspecto organizacional e também no aspecto financeiro, esses são os três clubes hoje no ano de 2026, que encabeçam a lista e que são rivais entre eles. Então é natural que a mídia centralista ela insira, nem que seja de forma forçada, o Cruzeiro ali dentro daquele contexto. Uh, Eles estavam, né, principalmente a galera lá da Jovem Pan, a galera do UOL, que utiliza muito desses termos, né, o espanholismo, a espanholização do futebol brasileiro, porque na realidade é o que eles querem. Né? Não é o que é o que eles querem. Que se espanholize o futebol brasileiro e centralize ali no eixo, fazendo com que duas dessas instituições, não interessa quem é a segunda, desde que uma delas seja o Flamengo, tá tudo bem. E é assim que tem que ser na cabeça deles, né? A linha de pensamento deles é algo muito pobre quando você contextualiza tudo. Porque se você dá uma voltinha no, no- nas dimensões, né? Porque o Brasil é um país de dimensões continentais. Se você dá uma voltinha ali, você vai ver clubes no Nordeste, por exemplo, só para exemplificar o que eu estou dizendo, clubes no Nordeste, você verá é, 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 que não tem um título nacional com 1 milhão, 2 milhões de torcedores. Então é muito difícil você centralizar o jogo em duas equipes apenas em um país que tem 12 grandes, tem 5 gigantes. É simplesmente impossível que seja feito dessa forma. Na Espanha, o que se tem é Atlético, Real Madrid, Barcelona e o Atlético de Madrid correndo por fora. É isso que tem. São dois gigantes e um grande, né? E aí vem os outros, os demais. Né? No Brasil não dá, gente, para fazer isso. E eles tentaram, né? Tentaram introduzir isso na mentalidade do torcedor, e o torcedor da mente um pouco mais rasa acabou abraçando essa situação. Só que aqui no Brasil isso não funciona. A prova disso, o espanholismo, ele trata de dois times. Né? Hoje nós falamos de três. E um deles
A própria mídia, gente, é um negócio absurdo. A própria mídia está tirando um deles de cena, né? Não se vê falar de Flamengo, de Palmeiras, melhor dizendo, perdão. Não se vê falar de Palmeiras. Fala-se de Cruzeiro, fala de Flamengo, porque são as duas equipes que estão agitando. Agora, na prática do jogo, na prática do. Não dá, não dá. Esse período de 5 anos aí do falso espanholismo, você vai ver um clube que não ganha. Um clube que não ganha, que não briga, de fato. A história diz isso. Dois clubes que não ganham. Dois clubes que a vida toda ficam ali pelejando, arranhando o pé da montanha e não conseguem uma pega para poder escalar, não conseguem uma escalada. Ganharam na época do espanholismo, né? Atlético Mineiro e Botafogo. Dentro do processo de espanholismo, eles ganharam. Ganharam Libertadores, ganharam Campeonato Brasileiro, ganharam Copa do Brasil. E aí, nós temos ainda o Fluminense. O Fluminense, vez ou outra, né, dá uma briscadinha no título aqui, outra ali. Mas ainda assim não é grandes coisas, não. Ganhou também, dentro deste mesmo processo do espanholismo. Agora, pense você com a chegada do Cruzeiro. Olha o tamanho. Olha o tamanho. O Cruzeiro nada mais é que o quarto clube com mais títulos expressivos dentro do Brasil, nacionais e internacionais. Dentro de Minas Gerais, o Cruzeiro é o maior time que tem o Campeonato Brasileiro. Dentro de Minas Gerais, o Cruzeiro é o maior time que tem Copa do Brasil. Quer dizer, no Brasil inteiro, né? Tem Copa do Brasil. O Cruzeiro é o maior time que tem Libertadores. O Cruzeiro é o maior time que tem Super Libertadores. O Cruzeiro, gente, não dá. O Cruzeiro é gigante, o Cruzeiro é muito grande. Então ele chega com muita força e muito dinheiro, com uma camisa que mais parece uma armadura do que qualquer outra coisa. Então, quando a mídia do eixo se posiciona para poder falar a respeito de Cruzeiro, para demonstrar realmente o que o Cruzeiro significa, as pessoas às vezes assustam. Quando você vê um Flamengo vindo buscar um Caio Jorge, o Cruzeiro fechando a porta e falando aqui, não, nós não vamos vender, nós não queremos vender. E você vê o jogador tendo o entendimento do tamanho do Cruzeiro e não demonstrando nenhum interesse em sair para vestir a camisa do Flamengo, isso dá um choque de realidade que obrigatoriamente coloca o Cruzeiro de fato no cenário e fixa. E aí você vê o Cruzeiro saindo de dentro da bolha, que é Minas Gerais. O que você quer? Uma bolha. Você quer uma bolha, porque nós, como jornalistas, nós temos dificuldade de nos posicionar, nós temos dificuldade de transpor essa bolha e fazer com que lá fora eles tenham um reconhecimento que o Cruzeiro precisa ter. Nós temos que bater nessa tecla. E nós estamos fazendo isso. Aqui na Cláudio Silva TV é o nosso trabalho fazer. Nós estamos batendo nessa tecla porque nós entendemos que tem que ser feito assim. E aí o Cruzeiro, transpondo essa bolha, primeiro fez isso com o Ronaldo Fenômeno, e o Pedro Lourenço chega e injeta dinheiro na instituição e traz jogadores importantes. Ele mantém o Cruzeiro fora dessa bolha. O Cruzeiro deixou de ser um clube regional porque éramos, tá? Não adianta a gente querer bater contra a realidade. Éramos um clube regional, deixamos isso para trás desde que o Ronaldo Fenômeno chegou e nos tornamos um clube regional. E eu não estou falando de história de conquista e de torcida, porque tem muita história, tem muita conquista e tem muita torcida. É por causa da ineficiência, a ineficácia da divulgação do próprio produto. É falta da obrigatoriedade, o que está acontecendo agora. O Cruzeiro obriga eles a falarem. Então o Cruzeiro rompe essa bolha de forma definitiva. Ele está lá fora. E a comprovação para consolidação real de que o Cruzeiro de fato está no mercado com muita força financeira, o Cruzeiro briga para contratar, para fazer uma contratação que seria a maior contratação da história do futebol brasileiro. O Cruzeiro trazendo o Gerson, ele finca uma estaca fora de Minas Gerais. E aí é só inserir nessa estaca o mastro da bandeira do Cruzeiro Esporte Clube. Se você ainda não entendeu, segue a Cláudio Silva TV que você vai entender.